Vocês curtiram bastante o vídeo falando até onde Mark Grayson iria no universo DC, e hoje eu decidi colocar dois universos em rota de colisão novamente, Ben 10 e a Marvel Comics. Mas dessa vez eu decidi definir um pouco melhor as classes dos personagens, e como o Ben tem diversos aliens no seu arsenal e diversos poderes também, vamos explorar tudo o que ele pode fazer e mais um pouco aqui no vídeo de hoje. E para começar, vale explicar, para quem não sabe, um pouco da origem do Ben e dos poderes do Omnitrix. Ben era uma criança de 10 anos que, ao sair com seu avô e prima durante as férias de verão, encontrou um dispositivo alienígena chamado de Omnitrix. Esse aparelho foi criado por Azimuth, um dos seres mais inteligentes do universo, na verdade, o mais inteligente em 5 galáxias, com o objetivo original de unir espécies diferentes, permitindo que os usuários experimentassem outras formas de vida. E conforme o tempo foi passando, até o final de Omniverse, o Ben já tinha acesso a dezenas de espécies e um controle quase que completo do seu artefato. Lembrando que o Omnitrix passou por diversas atualizações, e o do Ben é o melhor e o mais recente. Também já encarou diversos tipos de vilões diferentes, principalmente alienígenas, mas tem sua cota de experiência contra magia também. De super força até manipulação do espaço e tempo, hoje veremos como o Ben se sairia contra os heróis da Marvel, do nível mais baixo até a quase onipotência. E para começar, vamos falar do nível urbano, onde na Marvel, heróis e vilões urbanos são aqueles que atuam principalmente em cidades, lidando com crime organizado, gangues, vigilância e ameaça local ao invés de ameaças cósmicas ou globais. Claro que isso não é uma regra, mas geralmente se caracterizam assim. Eles geralmente têm habilidades humanas ou poderes limitados, muitas vezes dependendo de treinamentos, artes marciais, inteligência e estratégia de investigação. Os principais nomes urbanos da Marvel são Demolidor, Justiceiro, Luke Cage, Homem-Aranha, Punho de Ferro e personagens do mesmo calibre. E pô, aqui o Ben conseguiria facilmente lidar com qualquer um que viesse em sua direção, e vale lembrar que eu sempre considero como os personagens agem normalmente em suas histórias, senão eu avisaria do contrário. Então eu não vou colocar o Homem-Aranha para atacar o Ben pelas costas antes dele se transformar ou coisa do tipo. Não é algo que o personagem faria. Mas então, o Ben tem um histórico grande de usar transformações poderosas de maneira completamente banal. Ele já encarou os encanadores com o Alien X, usou o gigante contra a Gwen e meramente para jogar uma partida de golfe ele virou o Arthrópode. Então o Ben se transformar em um alien extremamente poderoso para lidar com um personagem que não tem poderes poderia sim acontecer. Mas para deixar tudo mais equilibrado, eu vou ignorar esse detalhe. Eu acredito que os aliens focados em força do Ben poderiam superar a maioria dos heróis e vilões aqui, mas não todos. Curiosamente, o Ben tem pouquíssimos feitos significativos de força bruta em todos seus anos agindo como herói, nada que se equipare aos grandes heróis da Marvel. Então o Luke Cage, Venom, Carnificina e personagens desse nível de força podem se igualar ao Enormossauro, Quatro Braços e aliens focados em força bruta. O Ben também conta com aliens fortes e ágeis, como o Irado e o Cocorocoide, mas dificilmente eles fariam qualquer coisa contra os já citados ou contra o Homem-Aranha ou Shang-Chi. Mas ele tem um alien lá do clássico que faria um estrago nessa categoria, que é o XLR8. Ele que é tão rápido que na perspectiva do Ben, o tempo fica completamente parado, e nenhum herói ou vilão urbano se iguala a ele nessa velocidade. Outros aliens como Glutão, Gravatac, Friagem, Podrão, Fantasmático, Cromático e Eco-Eco também derrotariam a grande maioria aqui, mas o XLR8 é com certeza o mais dominante. E por fim vale citar a Lince Negra, que é a principal representante dos personagens que podem ficar intangíveis. Ela é com certeza uma das mais perigosas aqui, já que é uma lutadora letal quando quer, atravessando seus inimigos com suas armas sem muito receio em matá-los. Felizmente para o Ben, ele conta com aliens que ignoram isso por mostrarem um nível decente de regeneração, como o Fogo Fato e o Estrela Polar. O primeiro é literalmente uma planta e já aguentou ter a cabeça repartida sem nem se importar, logo, nem a Lince Negra faria algo contra o Ben em uma luta. E já que eu mencionei o Estrela Polar, ele seria decisivo para lutar com personagens que contam com metal, como por exemplo o Wolverine e alguns dos seus filhos, que literalmente têm ossos cobertos de metal, então eles não teriam a menor chance. E o mesmo vale para o Colossus, a não ser que ele fique destransformado, e aí seria uma desvantagem enorme para ele. Então o Ben venceria facilmente esse tipo de personagem. Mas subindo agora um pouco o nível, vamos para o nível nacional. Um personagem de nível nacional teria poder suficiente para devastar, dominar ou proteger um país inteiro por conta própria, mas não chega a destruir o planeta. Ele está acima do nível urbano ou regional, mas ainda não alcança um poder global, e a Marvel conta com muitos personagens nessa categoria. Heróis e vilões aqui podem derrotar exércitos inteiros sozinhos, contam com destruição em massa e um poder bélico considerável. Aqui podemos colocar a maior parte dos X-Men, Homem de Ferro, Abominável, Apocalipse, Senhor Sinistro, Namor e por aí vai. Alguns personagens do Ben poderiam evitar facilmente os ataques, principalmente personagens focados em força bruta. Aliens como Fantasmático, Friagem, Gosma, Chocante, Blocks e o pior, aguentariam ou evitariam
fariam ataques físicos sem grandes problemas, apesar de que finalizar seus oponentes seria um problemão para eles. Personagens muito dependentes da tecnologia seriam derrotados tranquilamente com Ultra T, Massa Cinzenta, Estrela Polar, Anfíbio e o Chocante. Esses citados podem atacar armaduras como a do Homem de Ferro de dentro para fora, ou podem até mesmo tomar a armadura para si, como é o caso do Ultra T. Ultra T é um caso interessante, já que ele poderia até mesmo usar das diversas tecnologias disponíveis na Marvel para lutar contra os heróis. Lembrando que o Ultra T pode não só manipular tecnologia, como pode as melhorar. Então uma armadura Stark, o Visão ou um robô sentinela na mão dele faria muito estrago. Manipuladores elementais e manipuladores de energia também não fariam muita coisa. Ben tem mais de um alien que pode lidar com isso. Homem-Areia, Tocha Humana, Ciclope, Magma e até mesmo a Tempestade, antes de se unir à Eternidade, não fariam nada contra o Ameaça Aquática, Chama e Feedback respectivamente. Personagens com variedade de poderes seria mais problemático, já que a maior parte dos aliens do Ben conta com apenas um único poder realmente útil em batalha. Claro que ele pode ir alternando o alien conforme a situação, mas seria perigoso para o lado dele. A Tempestade, que eu mencionei, controla todos os diversos tipos de clima e já foi elogiado por outros nível ômega, sendo uma personagem que o Ben teria que apelar para seus aliens mais poderosos. Lembrando que ela fez o Thor sangrar manipulando a gravidade ao seu redor, então sim, ela poderia ser uma ameaça ao Ben nesse estágio aqui. Vale lembrar também os diversos tipos de magos que a editora possui, onde a maioria costuma ficar em níveis acima, mas conta com alguns mais fracos na categoria nacional. Mas contra quase todos aqui, o mesmo que eu falei na parte anterior está valendo. O XLR8 seria extremamente útil. O nível de velocidade dele só seria alcançado pelo Pietro, que atualmente está bem mais rápido que o normal, mas não é como se ele fosse capaz de derrotar o Ben, já que ele conta com outros aliens também. E aqui eu não vou citar o acelerado por um motivo muito simples. Como foi mostrado na série onde ele protagonizou o alien com maior velocidade, o Ben não tem muito controle sobre ele, principalmente quando está em velocidade máxima. O Ben tem muita dificuldade até mesmo em frear quando está correndo, então aqui eu prefiro citar o XLR8. Afinal, no fim do dia os dois são praticamente a mesma coisa e o Ben possui um controle bem mais elevado. Então ao invés de citar o acelerado, eu vou preferir colocar o XLR8. E quem assistiu o vídeo de Invencível deve lembrar que eu mencionei muitos ataques por gases químicos, citando o Coringa e o Espantalho. Mas contra o Ben, esse tipo de ataque seria inútil. Isso porque ele conta com um podrão, que não só resistiria a isso, como pode produzir os seus próprios ataques químicos, que nessa categoria iria derrubar muita gente. Ele poderia simplesmente produzir um gás do riso ou um sonífero extremamente poderoso. Lembrando que a maioria dos heróis não utiliza máscara, e os que utilizam não colocam nenhum tipo de filtro de ar nela, então o Ben conseguiria sim derrubar muita gente aqui, fazendo a vitória dele parecer fácil. Mas avançando novamente, vamos para o nível planetário, e a partir daqui, muito dificilmente o Ben conseguiria enfrentar alguém sem usar os seus aliens mais poderosos, que são Gigante, Contratempo, Gravataque, Atômico e Alien X, e ainda assim seria bem difícil para ele. No contexto de poder bruto, um personagem nível planetário é aquele capaz de ameaçar, proteger ou influenciar todo um planeta sozinho, com habilidades ou força muito além de qualquer poder anterior. Esse nível é normalmente associado a seres cuja destruição ou defesa pode afetar o clima, a crosta terrestre, a atmosfera ou a sobrevivência da população inteira do planeta. Aqui eu vou me adiantar e também colocar os personagens de nível multiplanetário, até porque se eu ficar dividindo em muitas categorias ficaria muito repetitivo. Então personagens como Hulk, Terrax, Sentinela, Hyperion, Homem de Gelo, Doutor Estranho, Magneto e Vulcano partiriam para cima do herói com toda a sua força. E já que eu mencionei o Doutor Estranho, já vou aproveitar para falar dos magos que o Ben teria que encarar. Basicamente todos no nível de Mago Supremo da Terra. Não só o Doutor Estranho, como também o Doutor Destino, Selene, Mãe Justa, Magia, Clea, Doutor Voodoo e os Espíritos da Vingança. Eles seriam um enorme problema para o Ben, já que ele não tem uma resposta direta contra a magia. Alguns de vocês podem até falar do Tartagira, que já foi dito como tendo imunidade à magia dentro de Ben 10. E aqui eu vou igualar a magia dos versos para facilitar. E beleza, pode até ser que os feitiços não o afetem diretamente, mas nada impede um desses magos de lançar um prédio em cima deles para vencê-lo. E não tem nem como citar que a moralidade dos personagens não os permitiria fazer isso, já que a grande maioria dos magos que eu citei faria isso sim. Imunidade a um tipo de ataque não significa invencibilidade absoluta. O Ben teria que contar com um Alien X para a maioria deles, se não todos. Talvez ele pudesse vencer utilizando o contratempo, desacelerando o tempo antes de qualquer um deles lançar o primeiro feitiço, mas o Ben teria que lançar o primeiro movimento a tempo disso acontecer. Lembrando que muitos deles têm feitiços de manipulação do tempo, então seria 8 ou 80, ou o Ben venceria por atacar primeiro, ou eles conseguiriam se defender com facilidade por preverem o que iria acontecer. Alguns Arautos de Galactus, o Magneto, Êxodos e a maioria dos personagens Gamas, junto com pesos pesados menores, perderiam para o Gigante. Lembrando que o Gigante é rápido bastante para criar um ciclone que levou um monstro gigante de lixo ao espaço e superou uma rajada de energia que tinha capacidade para destruir Plutão, então seu nível de poder é no mínimo planetário.
E antes que alguém venha falar que a velocidade do gigante era um bug do Omnitrix, saiba que isso aí já foi desmentido já faz algum tempo, então tá valendo também. Fisicamente seus golpes seriam arrasadores, ele já lançou o Vilgax gigante para o espaço na base da pura força bruta e destruiu o prédio sem problemas. Mas claro que contra Hulk, Sentinela, Hulk Vermelho, Hyperion e Marvel Azul, ele seria completamente humilhado em força. Como eu comentei mais cedo, o Ben não conta com grandes feitos em força bruta, ainda mais com o gigante que tem poucas aparições na obra. Enquanto isso, o Hulk, com uma das suas versões mais fracas, partiu um meteoro com o dobro do tamanho da Terra com um único soco. O Sentinela, em uma das versões mais fracas suas também, encarou no mano a mano uma das versões mais fortes do Hulk, e o mesmo vale para o Hyperion. O Marvel Azul já encarou o Sentinela e por aí vai. Tentar se igualar a eles em força não teria como. Por isso eu afirmei que o Ben teria quase dependência completa do Alien X. Eu não consigo imaginar algum outro Alien que possa derrotá-los. E aqui eu tô considerando vencer por vencer, e não necessariamente matar o oponente, porque se for o caso, então eu teria que parar por aqui. Eu acredito que nem mesmo o Alien X teria a capacidade de matar permanentemente o Hulk e o Sentinela. Os dois são a coisa mais próxima de imortalidade da Marvel. Ironicamente, o Hulk já morreu e o Sentinela atualmente está morto, mas isso aí é meramente detalhe. O Ben poderia usar os poderes do seu alien mais poderoso para lançar o Hulk em outra dimensão, o que eu classifico como uma vitória para ele. Ou poderia usar da manipulação do tempo para regredi-lo na forma de Bruce, ou poderia simplesmente deixá-lo congelado no tempo, o que não faltam são opções. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Alien X seria capaz de derrotar o Sentinela. Ele realmente é um deus entre os homens e aguentou um ataque direto do homem molecular. Caso o Sentry esteja com a saúde mental em dia, o Ben teria chances mínimas, mas com ele instável, o que é comum, talvez isso possa acontecer. Curiosamente, aqui o Gravataque seria muito útil, principalmente para personagens Gama, já que, como foi mostrado, com o Hulk Vermelho principalmente, eles têm uma certa dificuldade em lidar com gravidade zero. O Gravataque podia simplesmente lançá-los ao espaço, e isso seria uma vitória com certeza. Mas avançando novamente, vamos agora para o nível galáctico, e aqui o Ben seria totalmente dependente do Alien X, e nem adianta cogitar algum outro alien do personagem. Os seres aqui do nível galáctico já são os de mais alto nível, com os líderes dos panteões de deuses e entidades menores figurando Odin, Thor pai de todos, Surtur, Zeus, Ego o planeta vivo, Galactus, Intermediário, Thanos, Mephisto, Zarathos, os Vigias e a maior parte dos Celestiais já entram nessa categoria. E eu tô sendo bem generoso com o Ben, já que alguns desses citados foram bem nerfados com o tempo, principalmente os deuses. Antigamente, a colisão de poder entre Odin e Zeus fez todo o multiverso tremer, e foi sentido em todos os planos da existência. Odin mesmo era capaz de mover a Terra para outra dimensão e depois a moveu de volta sem muito esforço para salvar a humanidade do perigo de extinção que estavam passando. Thor, com seus poderes divinos herdados do pai, lutou de igual para igual com o Rei de Preto, e mesmo antes desse aumento de poder, ele também já foi capaz de abalar a existência. E se a questão aqui fosse puramente força física, o Ben estaria longe de ter alguma chance. Zeus humilhou o Hulk no braço e o Thor já empurrou o equivalente a 9 universos inteiros de extensão infinita mesmo quando ele estava enfraquecido. Mas como força não é a nota de corte aqui, o Ben continua em jogo, e aqui eu vou considerar os feitos dos Sapiens Celestiais, a espécie do Alien X. Eles foram os responsáveis pelos diversos retcons dentro da história da série, e a mudança de design dos personagens também são culpa deles. Acontece que os seus poderes reverberam desde o início dos tempos, caso eles queiram, como se o que eles decidiram alterar sempre tivesse sido original. Seus pensamentos são capazes de distorcer a realidade, o tempo e o espaço com facilidade e em qualquer nível que desejarem. Em suma, os Sapiens Celestiais podem fazer qualquer coisa, como criar e recriar um universo inteiro à vontade. Eles também são quase indestrutíveis, já que mesmo com o universo sendo destruído à sua volta, o Alien X não foi afetado. E é justamente por isso que o Ben passaria daqui, como o nome implica. Ninguém nessa categoria de poder tem a capacidade de destruir o universo, requisito mínimo para começar a ameaçar o Alien X. Talvez o Galactus até possa consumi-lo como fez com Dormammu, mas aí é só hipótese e fica difícil de considerar. Mas outro Sapien Celestial já demonstrou poder ficar maior que planetas inteiros, então o Ben poderia forçar um combate contra o Devorador de Mundos de igual para igual em estatura. Mas claro que o que iria garantir mesmo é a diferença de poder bruto deles. Galan não tem a capacidade de ameaçar o universo e o Alien X por consequência. O mesmo vale para os demais deuses e seus panteões. A maioria deles se encontra por aqui e seriam derrotados também. Mas é aqui, a partir do nível universal, que as coisas começam a ficar um pouco embaçadas para o Ben, já que é o limite de poder de até onde o Alien X consegue chegar. E a grande maioria das entidades cósmicas mais populares da Marvel se encontra nessa categoria de poder. Claro, muitas conseguem superar o nível universal, eu vou até mesmo citar elas mais pra frente, mas dificilmente o Ben conseguiria sair da categoria que não seja universal. Lembrando que o maior feito do Alien X é o de refazer todo o seu universo, o que por si só
só é um feito universal, e os demais sapiens celestiais têm como seus principais feitos alterar constantemente a linha do tempo do universo principal e muito provavelmente dos demais universos existentes na franquia. Eu acredito que o Alien X seja um nível universal mais, ou seja, esteja num nível de poder que o coloque entre o topo da hierarquia dos personagens de nível universal, mas aqui ele teria problemas para conseguir passar das entidades cósmicas, muito provavelmente parando na maioria delas. Caos e Ordem, Avatares da Eternidade, Dormammu, Abraxas, Celestiais de alto nível e Korvac têm feitos muito superiores à transformação mais poderosa do Ben. Lembrando que o Ben teve uma certa dificuldade para lidar com outro Sapien Celestial, o superando graças à limitação da espécie de precisar tomar decisões. Tá certo que o seu adversário era um pouco mais decidido do que o normal, mas foi só o Ben conseguir se multiplicar que isso caiu por terra e ele foi derrotado. Aqui o Alien X não teria a mesma vantagem, já que essa limitação da sua espécie não consta nas entidades cósmicas da Marvel. Mesmo assim, para um personagem de desenho animado conseguir chegar num nível universal é algo extremamente impressionante. Lembrando que no final da série, o personagem estava tão bom em convencer o Bellicus e a Serena que praticamente tinha controle do Alien X. Isso, claro, como foi mostrado na luta dele contra os Encanadores, onde ele simplesmente se transformou do nada e venceu todo mundo com uma facilidade extrema. Mas claro, naquela situação era basicamente o Ben utilizando um tanque de guerra para lutar contra formigas, então isso não conta muito, só o que vale mesmo é o fato dele ter controle sobre a forma. E aqui eu não vou considerar a sua versão do futuro, que conseguiu mesclar o Alien X com o Atômico, também conseguindo controle sobre a transformação. Tudo que eu mencionei aqui foi na versão do Omniverse, juntando com seus feitos e suas limitações, e é no nível universal que o Ben pararia. Mas já que estamos aqui, vamos citar também os de nível multiversal, que são aqueles que, por óbvio, podem afetar mais de um universo de uma única vez, e sem enrolação nenhuma, o Ben não teria a menor chance nesse nível. Mesmo o Alien X sendo poderoso do jeito que é, não demonstrou poder o bastante para chegar nesse patamar, que nem é o mais alto da Marvel. Eu ainda teria que falar do nível omniversal, mas são raros aqueles que podem chegar tão alto. Personagens de nível multiversal são geralmente os top tiers da editora, com nomes como Multi-Eternidade, Nyx, Franklin Richards, Madden Jaspers, Legião, Tribunal Vivo, Homem Molecular e por aí vai. Todos esses citados lidam com o Alien X da mesma forma que um elefante lida com uma formiga. Eles nem mesmo precisariam se esforçar muito. Ainda tem aqueles personagens multiversal pra cima, que alcançam o omniversal, mesmo que temporariamente. Isso inclui a Jean Grey na Sala Quente Branca, o Beyonder, o Rei de Preto, Esquecimento, o Primeiro Firmamento e a Feiticeira Escarlate. Essa última eu coloco mais como nível multiversal, mas ela já chegou a afetar todo o Omniverso no seu descontrole emocional, e eu expliquei isso no vídeo recente falando dos seus feitos. Seres que atingiram um nível das narrativas, que podem afetar a história em si, poderiam acabar com a luta mudando todo o verso para que o Ben nunca tenha tido o relógio. A Feiticeira Escarlate manipulando as probabilidades pode até mesmo reverter a transformação do Alien X de volta para a forma humana. Já o Beyonder, Multi-Eternidade, Homem Molecular, Nemesis e demais do mesmo nível o venceriam na pura força bruta. Não tem nem muito o que discutir, Ben simplesmente perderia. E é esse o nível que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e nem de desenhos animados. Coloca aí embaixo se concorda com o vídeo de hoje e se você não concorda, valeu e até a próxima.